Bom dia, senhores. Nosso assunto de hoje é prisão provisória. Processo penal comum, isso mesmo. Processo penal comum, isso mesmo. Estudaremos então prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Prisão provisória, também denominada de processual, prisão processual ou prisão cautelar. Conceito é aquela que ocorre. Então, o que é uma prisão cautelar? É aquela que ocorre antes do trânsito, em julgado da sentença condenatória. É aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Beleza? Pessoal, a Constituição Federal coloca como regra a liberdade, sendo a prisão uma exceção, né? E que ocorre na fase da execução da pena. Em regra, o sujeito só pode ser preso na fase da execução da pena, em regra, não é isso? Só que aí vem a possibilidade do sujeito ser preso antes do processo de execução. Numa prisão em flagrante, numa prisão preventiva, numa prisão temporária. A prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, seja na fase do inquérito policial ou na fase do processo, fase da ação penal, essa é a prisão cautelar, a prisão provisória ou prisão processual. Espécies, quais são elas? Quais as espécies, quais os tipos de prisão que podem ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença condenatória? Porque depois do trânsito é tranquilo. No trânsito vem uma prisão pena. Né? Na fase da execução, sujeito que pega de 8 anos para frente, ele começa no fechado, não é isso? Diz o Código de Processo Penal. Aliás, mais de 8 anos. Ou de 4 a 8 ser reincidente. Ele já começa no fechado. Essa é a prisão e execução. Para nós interessa essa prisão para cá. Quais são elas? Quais as espécies? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Espécies, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. São as espécies de prisão cautelar. Aí o cara vem na prova para você e coloca assim, sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Letra A, constitui espécie dessa prisão aquela decorrente de pronúncia. Você vai colocar falso. Verdade que antigamente, quando o sujeito era pronunciado, e nós sabemos que pronúncia é uma decisão que manda o cara para a júri, não é isso? Tinha uma prisão decorrente de pronúncia, ou seja, pronunciava, presumia que ele não ia aguardar o julgamento em liberdade, ia fugir, e aí então vinha automaticamente uma prisão. Esta prisão decorrente de pronúncia acabou definitivamente. Tá certo? Não estou dizendo que na pronúncia o juiz não possa decretar a prisão. Pode, mas ele tem que fundamentar. Antigamente não precisava fundamentar. Bastava ter a pronúncia que já vinha a prisão, tá, decorrente de pronúncia. Agora não. Se o juiz verificar que o sujeito corre o risco de fugir para furtar ao julgamento do tribunal do júri, então o juiz decreta a prisão dele fundamentando, mas não uma decorrência, tá bom? Também, senhores, tinha aquela outra, prisão decorrente, pode ser que caia para você ainda, decorrente de sentença condenatória recorrível, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Porque a irrecorrível cai aqui, ó.
a recorrível. Como é que era essa? O sujeito era condenado na primeira instância. Ele, imagina que foi condenado aqui há 25 anos. Ele recorria para o Tribunal de Justiça. Ou, se ele não se recolhesse à prisão, o tribunal não analisava o recurso dele. Falava que o recurso era deserto, porque ele está foragido. Hoje não. O sujeito foi condenado a 25 anos. Se ele respondeu o processo em liberdade, e o juiz, na sentença condenatória, não fundamentou a vedação para ele recorrer em liberdade, ou seja, se não decretou a prisão preventiva, ele tem o direito de continuar em liberdade até o julgamento da segunda instância, porque aí vem o Supremo e fala: quando a condenação for confirmada por tribunal de segundo grau, pode ter prisão, que é o do Lula. Lula está transitado em julgado? Não. Mas o TRF, juiz federal, condenou, ele recorreu para o TRF, continuou em liberdade. Só que quando o TRF julgou seu recurso, continuou em liberdade, esperou 15 dias. A hora que não tinha mais recurso no TRF, veja os senhores que ele está com recurso no STJ, e mesmo assim está preso. Por quê? Porque o Supremo disse que a condenação confirmada por tribunal de segunda instância já pode iniciar a execução da pena. Beleza? Ele está numa prisão definitiva? Não, ele está numa prisão provisória, está numa execução provisória da pena. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Ó. Letra B, constitui prisão provisória aquela decorrente de sentença condenatória recorrível, falso, nem decorrente da pronúncia e nem isso aqui. Quais são as 3 espécies que você vai marcar, então? Essas aqui, ó. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Começamos pela prisão em flagrante. Vamos estudar a prisão em flagrante já. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante, coloca aí. É aquela que ocorre no momento em que o autor for encontrado, é aquela que ocorre no momento em que o autor for encontrado praticando a infração penal, ou acabar de praticá-la, vírgula, quando for perseguido logo após, ou quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado com armas, objetos, instrumentos ou papéis, que façam presumir ser o autor do fato. Beleza? Senhores, o flagrante, ele só se justifica, porque, primeiro, senhores, a prisão em flagrante é a única prisão no Brasil, no processo comum, né? É a única prisão no Brasil que não precisa de ordem judicial, no processo comum, já que no militar nós temos a possibilidade de o encarregado manter o sujeito detido, lembra disso? Por 30 dias, podendo prorrogado por mais 20. Beleza. Mas no processo comum, a única prisão que não precisa de autorização judicial é o flagrante. Por quê? Porque basta que o sujeito esteja em estado de flagrância. E o estado de flagrância vem do conceito da prisão em flagrante que você colocou. É aquela em que o sujeito é encontrado praticando a infração penal. Você já anotou, só para explicar.
praticando. Ele deu início à execução. Estou tomando a carteira, o celular dele, alguém me dá voz de prisão. Prisão em flagrante, aliás, flagrante próprio. O sujeito consegue terminar a sua empreitada criminosa. Ele conseguiu a consumação do crime. Consegui tomar o celular dele. Só que eu fui preso no local, nem deu tempo de fugir. Então, quando acabar de praticar, esse é um estado de flagrante. Justifica a prisão sem ordem judicial. O sujeito conseguiu. Eu consegui tomar o celular dele, ou então eu, no meio do caminho, antes de finalizar o crime, antes da consumação, alguém, pega ladrão, eu corri. Ou corri depois que eu consumei. Então, o sujeito é perseguido, tem uma perseguição, desde que essa perseguição não venha a começar daqui 1, 2, 3 meses. Perseguição que iniciou logo após, que nós veremos qual que é o tempo que significa esse logo após. Tá certo? O sujeito correu e foi preso 5 quarteirões depois, 200 quilômetros depois. Não tem problema. É uma perseguição. Se a perseguição for ininterrupta, flagrante. E aí, quando o sujeito ele for encontrado por acaso, porque ninguém estava procurando, porque se estiver procurando, cai aqui, ele foi encontrado por acaso logo depois, que é o último que você colocou. Ele foi encontrado logo depois com o quê? Com a arma do crime, com a TV furtada, com o objeto, com a moto, com o capacete, com o celular furtado, com o pé de cabra, ou seja, um instrumento utilizado, um instrumento do crime, ou qualquer situação que o CPP chama de papel. Tá certo? Instrumentos ou papel. Que papel é esse que o CPP fala? Senhores, pode ser qualquer corpo de delito. Uma roupa suja de sangue é um corpo de delito que, em vez do CPP falar roupa suja de sangue, ele jogou para papel. Papel é qualquer corpo de delito. Tá certo? Estado de flagrância. Sujeitos da prisão. Quem pode prender e quem pode ser preso. Depois eu volto ali quando falarmos das espécies de flagrante. Sujeitos da prisão. Tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo, porque para ter prisão, senhores, concorda que tem que ter no mínimo 2 pessoas? O policial que dá a voz de prisão e eu que estou em estado de flagrância. Quem dá a voz de prisão é um sujeito ativo. Esse aqui efetua a prisão. O sujeito ativo, nós temos o sujeito ativo obrigatório e o sujeito ativo facultativo. Isso aqui, então, é quem faz a prisão e não quem sofre. Quem faz a prisão aparece de forma compulsória, né? Flagrante compulsório é aquele que, realizado por qualquer do povo, falso. Flagrante compulsório é o obrigatório, realizado pelas autoridades policiais, está lá no artigo 301, não é isso? O sujeito está lá no 301. Pelas autoridades policiais e seus agentes. Autoridades policiais e seus agentes deverão, então, o obrigatório, a autoridade policial, delegado, ou policial militar, ou policial civil, policial rodoviário federal, ou policial ferroviário federal, tem o dever de prender, sob pena de responder. Ou, criminalmente, por exemplo, eu sou amigo dele, estou num flagrante, ele não quer me prender, porque sou amigo dele, já responde por prevaricação. Não sou amigo dele, não prendeu nem nada, não vai responder por prevaricação, porque não tem um sentimento pessoal, mas vai responder administrativamente. Por isso que eu falo, ou responde penalmente, ou penalmente e administrativamente, ou só administrativamente. E o facultativo é aquele flagrante em que qualquer pessoa pode realizar, o dono do bar, né, o dono da festa ali, está uma festa junina, uma festa de santo, o cara chegou lá bagunçando, deu um tiro, o dono do bar prendeu. Ele está valendo? Está valendo, porque esse aqui é o qualquer do povo. O qualquer do povo não tem o dever de prender. Se ele não prender um sujeito que está matando o outro, ele vai responder por homicídio porque foi conivente? Não. Porque ele não tem um dever, ele tem uma faculdade. A lei lhe assegura, se quiser prender particular, prende. Por isso que ele tem o poder e os policiais têm o dever. Tá bem? Senhores,
Promotor de justiça tem o dever de prender? Não. Ele está passando, é promotor, viu um crime, tem o dever de prender? Não. Juiz de direito tem dever de prender? Não. Ele não é autoridade policiais e nem agente da autoridade. Já caiu em concurso isso, dizendo que numa localidade existia um policial militar, um delegado de polícia, um juiz de direito, um advogado e um juiz. Momento em que iniciou a prática de um roubo. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Letra A. Constitui agente obrigatório do flagrante. Hoje todos, juiz, advogado, falso. Resposta correta, só o policial militar e o delegado. Tá bom? Sujeito passivo. Sujeito passivo é quem sofre a prisão, né? Sujeito passivo é o autor da infração penal, né? Quem que pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa maior de idade, né? Qualquer pessoa maior, já que o menor não é sujeito da prisão. Ele é sujeito de apreensão em flagrante. Apreende em flagrante. O menor você está ali abastecendo o seu veículo, chega um menor no posto praticando um roubo. Você pode apreendê-lo em flagrante, que na verdade é a mesma coisa, não é certo? Você vai restringir a liberdade dele, só que não se fala prisão em flagrante para menor, e sim a apreensão em flagrante. Quem pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa que seja encontrado praticando a infração penal, que acabou de praticar, que foi perseguido em situação que faça circunstância que leva ligando ao fato, ou quando é encontrado por acaso com arma, com objeto, com instrumento, ou qualquer corpo de delito. Tá bom? Prerrogativa quanto à prisão. Porque veja bem, ó, quem é o sujeito passivo? Se você pegar o artigo 301, que o sujeito da prisão está no 301, está escrito lá, ó, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante quem for encontrado em estado de flagrante. Qualquer pessoa pode? Pode. Só que temos as restrições, as exceções. Né? Se nós lermos o 301, dá a impressão que você pode prender um juiz, um promotor, e por qualquer crime. Isso não é verdade. Quais as prerrogativas, então? Qual a restrição? Diplomata, lá, ó. Diplomata, coloca aí, não. Diplomata não pode ser preso em flagrante. Só bota um não, né? Diplomata não é sujeito de prisão em flagrante no Brasil. Diplomata estrangeiro que esteja no Brasil a serviço do seu país. Porque se o diplomata for brasileiro, roda normalmente, entra como cidadão comum. Ah, não, o cara é estrangeiro, tá? Você está de serviço lá na Chapada, o diplomata que serve lá em Brasília, porque é embaixada, tá? Ele veio passar um final de semana aqui. Ele está em atividade? Não, ele não está em atividade. Não interessa se ele está em atividade ou não. Diplomata em serviço, fora de não interessa. Basta que ele esteja servindo o país dele. Ele está inscrito no Brasil, naquele período, como diplomata? Sim. Ele tem vedação absoluta. Não pode ser preso, vírgula, salvo por crime inafiançável. Falso. Nem por crime afiançável, nem por crime inafiançável. Não pode ser preso. Inclui aqui os diplomatas, o corpo técnico. Corpo técnico. O motorista dele é diplomata? Não. Tem proteção também? Tem. E familiares. Corpo técnico e familiares. Aí a família. Desde que acompanharam o diplomata. Tá certo? Diplomata, quando o país dele fala, você vai para o Brasil, vai ficar na embaixada lá. Tá bom. É casado? Vem trazer a esposa, vai trazer a sogra, o cunhado. Falou, eu vou, mas eu vou levar meu auxiliar. Eu vou levar a copeira. Eu vou levar o motorista. Tá bom. Esse pessoal que acompanhou o diplomata recebe a proteção também. E se o diplomata... O que não ocorre, né, pessoal? Porque o diplomata ele vem sozinho na maioria das vezes, exceto com a família, porque o corpo técnico é contratado aqui. Muito bem. Se for contratado aqui, não tem direito. Eu sou motorista da Embaixada dos Estados Unidos, fui contratado aqui, pratiquei um crime. Tenho proteção? Não. Só quem acompanhou a comitiva, né? O diplomata.
a delegação. Então, cuidado com o corpo técnico, cuidado com os familiares. O diplomata casou aqui. Não tem proteção à esposa ou esposo. Presidente da República, veja os senhores que o Michel Temer só foi preso depois que deixou de ser presidente, não é isso? Porque o presidente da República não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso preventivo e não pode ser preso temporário. Ele não está sujeito à prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Presidente da República não está sujeito à prisão cautelar. Tá? Qualquer crime. Aí o cara fala para você que o presidente da República não está sujeito à prisão. Falso. Porque a prisão, pena sim. Porque tem que transitar em julgado e tudo mais, tal. Que até chegar lá, você sabe que a Câmara dos Deputados tem que autorizar o processo, né? Tentaram 2 vezes com o Michel, não conseguiu. Tem que autorizar o processo, seguir o processo, condenar, transitar, tá? Deputados federais, estaduais e senadores, ou seja, parlamentares federais e estaduais, coloca aí, ó. Só pode ser preso por crime inafiançável. Só pode ser preso por crime inafiançável. E quais os crimes que não admitem fiança? Só pode por tortura, só pode por tráfico, só pode por terrorismo, racismo, crime hediondo, a ação de grupo, de GP, grupo armado, ação de grupo armado contra o Estado de Direito. Por exemplo, crime contra a segurança nacional, denominado crime político. Não é isso? Aquele sujeito que lançou no Facebook, falando, quem tem coragem, venha formar um grupo de estudo para formação de guerrilha paramilitar, guerrilha armada e tal. Já incorreu em crime contra a segurança nacional, crime político, 7.170, tá bom? Aí, cuidado com a pegadinha. Veja os senhores que diplomata e presidente da República, a imunidade é absoluta, não pode em hipótese alguma. Aqui, os deputados federais ou o senador pode. O deputado estadual pode, desde que por crime inafiançável. Ó, praticou um roubo aqui, pode? Não. Praticou um furto, pode? Não. Somente por crime inafiançável, coloca aí, devendo, observação, deverá ser encaminhado o auto de prisão em flagrante, ao parlamento a que pertencer o preso, no prazo de até 24 horas. A contar da prisão. Tranquilo? Prender um senador por tráfico de drogas. Pode? Pode. Apresenta na delegacia, vai lavrar o auto de prisão em flagrante normalmente e o delegado vai passar um fax desse auto lá para o Senado. Prender um deputado estadual por tráfico, por tortura. Tranquilo. Lavra o auto, tem 24 horas para mandar para a Assembleia, para mandar para o parlamento a que pertencer o preso. Prendeu o deputado federal, manda para a Câmara. Tá? Prazo 24 horas, cuidado com a pegadinha, vai falar que o prazo é imediatamente falso. É 24 horas. Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, ou seja, juízes e promotores, somente por crime inafiançável. Mesma coisa, somente por crime inafiançável.
Juiz, promotor, ministro, desembargador, somente por crime inafiançável, esses aqui, vírgula, devendo ser apresentado imediatamente, ao chefe do órgão. Devendo ser apresentado imediatamente ao chefe do órgão. Senhores, prendeu um juiz de direito do Estado de Mato Grosso. Quem é o chefe do órgão? Presidente do TJ. Prendeu um juiz federal aqui em Mato Grosso. Quem é o chefe do órgão? Presidente do TRF-1 em Brasília. É apresentar imediatamente ao presidente do tribunal ou ao procurador-geral de justiça. Ou se for um promotor federal, que seria procurador da República, deve apresentar ao procurador-geral da República. Tá bom? Qual a diferença dos parlamentares para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público? Que aqui, ó, não se lavra o flagrante. Você é oficial, é oficial de dia, a guarnição prendeu um juiz, vai te acionar, você vai para lá. Você vai levar esse sujeito para a delegacia? Não. Ele foi preso por tráfico de drogas. Você vai pegar esse sujeito e vai levar lá para o presidente. Eu estou com um caso desse, em que prenderam um juiz aqui, tá certo? O tenente pega o juiz, coloca no carro e leva para a delegacia. O delegado falou assim, eu não vou nem receber. Eu não vou receber, você não precisa. A Constituição Federal fala, deverá ser apresentado, diferentemente dos parlamentares, que eu recebo, lavro o flagrante e mando um fax. Eu não posso fazer isso com o promotor ou com o juiz. Você tem que apresentar esse indivíduo lá no TJ. Ele não é juiz? Apresenta ele lá para o presidente do TJ. Ele não é promotor? Apresenta ele para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Se o crime for inafiançável. Os policiais estão respondendo por improbidade administrativa, responderam disciplinarmente, responderam criminalmente, mataram essas duas ações, mas está com uma improbidade, porque prendeu o juiz. Entendeu? Tá? Imediatamente. Imediatamente. Seria correto dizer que a polícia preventiva, ela realiza prisão ou a condução? Prisão, irmão. Prisão. Não tem esse negócio de condução, cara. Tá. A condução. Condução existe, não tem negócio de detenção, né? Que quer dizer. Prende e leva. Prende e leva. Qual que foi o erro nesse aí? Que é a minha alegação. O erro foi do juiz, irmão. Entendeu? O juiz deveria ter metido a carteira no policial. Ó, eu sou juiz. Tá bom, vai com Deus. Ó. Continua praticando o crime. Entendeu? Continua. A Constituição Federal lhe assegura. O problema é que o juiz não identificou, irmão. Entendeu? Além do cara estar em alta velocidade, aparentemente embriagado, entendeu? Estava em fila dupla com o carro parado, no meio da rua. Todos os outros carros saíram. E ele saiu correndo. Ele fala que achou que o policial ia assaltar. Assaltar ele. Ele estava com o giroflex ligado. Entendeu? O policial não sabia que era juiz. Se ele baixasse o vidro, falou, ó, sou juiz. Tudo bem, anota a placa e faz um BO. BO você pode. Manda depois esse BO lá para o TJ, instaurar um procedimento contra ele. Entendeu? Fizeram acompanhamento, atirou no pneu. Já começou a merda. Atirou no pneu, parou o veículo. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Teve que tirar, ficou luxação no braço. Já deu lesão corporal. Entendeu? Quem é você? Quem é você? Faz a revista e encontra a carteira embaixo do banco. Se jogou embaixo do banco. Juiz. Pronto. Dia, vem aqui que tem um juiz aqui preso. Entendeu? Aí o oficial de dia vai lá, pega o oficial de área. Major, ó, tem um juiz preso. Entende? A minha alegação é essa, ele não se identificou. E ele fala que realmente não identificou. Na verdade, não, ele fala que identificou. Todos os policiais falaram, não, nós achamos a carteira embaixo do banco.
Entende? Por causa da Constituição Federal que fala que não pode. Porque, ó, mas direção perigosa, você não estava praticando um crime? Estava. Mas é crime afiançável. Não tem aquele sujeito lá, ó, que já até foi excluído, né, do Ministério Público, que ficou desdenhando dos policiais lá de Matupá, não é isso? Lá de Matupá, e bateu até no gorro, na cobertura do policial. Me prende, você não é bom? Me prende, me prende. Ele sabe da prerrogativa dele. E os policiais não efetuaram a prisão dele. Né? Até conduziram para a delegacia, mas não efetuaram a prisão dele. Tá? Já foi excluído. Advogado. Cara, velho, a Constituição Federal fala que não será preso em flagrante. Considerando que a prisão em flagrante tem 3 momentos, eu diria para você, nem a captura. Eu sei que tem gente que fala, não, a captura ele pode. Irmão, eu não tenho arrisco. Eu não arrisco falar para você. Por quê? Porque a prisão em flagrante, a PF, ela é composta. Captura, primeiro momento. Você está preso em flagrante. Segundo momento, lavratura, que nós chamamos de registro da prisão. Lavrar o APF. E o terceiro momento, o delegado, você capturou, o delegado lavrou, falou assim, ó, paga uma fiança aqui e vai embora. Chama-se recolher a prisão. Recolhimento à prisão. Tá certo? Nem sempre quando alguém é capturado e flagranteado, recolhe-se a prisão, porque ele paga fiança e vai embora, não é assim? Senhores, a captura já é uma prisão em flagrante. Entendeu? A captura já é uma prisão em flagrante. Os policiais lá fizeram a captura dele. Os policiais nossos aqui de Mato Grosso fez a captura do juiz. Estão respondendo por 3 ações. Um administrativamente, um criminalmente, pela lesão corporal e disparo de arma de fogo em vias públicas, e outro por improbidade. Por desrespeito aos princípios. Então, eu digo para você, nem há captura. Senhor juiz, tá beleza, pode continuar praticando o crime. Tá? Advogado. Oi? Não, se o policial, ele dá a voz, sim, irmão. Eu estou lá praticando um crime. Você me dá a voz de prisão. Você fez a primeira fase da prisão. Você me leva para a delegacia, você é condutor, não é assim? Aí, delegado, esse aqui foi preso com tráfico de droga. O delegado vai ouvir o condutor, ouvir as testemunhas, ouvir o preso, e se convencido, vai ratificar. Ele ratifica a voz de prisão. Tá certo? Ele ratifica. Eu estou transportando droga para consumo próprio. Você é policial. Você tem a discricionariedade de falar assim, não vou prender você, Marcelo, porque você está falando que é para consumo. Você não tem a discricionariedade. Se eu tiver com uma cabecinha, você tem que me prender. Leva para o delegado. O delegado, ó, teve a captura. O delegado vai aplicar o 28. Vai dizer, ó, Marcelo, eu vou te liberar, vou fazer um TCO, tá certo? E vou te liberar. Mas, ó, teve a captura e não teve a lavratura, ou seja, não completou. Por isso que tem gente que fala, então, quando você pegar o juiz e o promotor, você pode capturar. Só que a Constituição Federal ela não coloca essa exceção. E prova disso é o nosso caso de Mato Grosso, que o cara só foi capturado. E mesmo assim os policiais... Oi? Tá. Advogado, coloca aí. Ó. Quando no exercício da profissão, só poderá ser preso em flagrante por crime quando no exercício da profissão só poderá ser preso em flagrante por crime inafiançável. Tá certo? Aí você fica esperto com o advogado na prova. O advogado ele não tem a mesma proteção do diplomata, a proteção do presidente e não tem a mesma proteção dos parlamentares e dos juízes. Por quê? Se você pegar um juiz de folga, o cara é um juiz lá no Acre, está passando férias em Mato Grosso, praticou um roubo, você pode prender ele em flagrante? Não. Mas ele não está em férias? Tá. Mas a proteção dele se estende. Não interessa. O advogado
ele está fora de serviço, não está, ou seja, ele não está numa audiência. Eu sou advogado, estou aqui dando aula para os senhores. Eu estou em serviço de advocacia? Não. Eu viro cidadão comum. Se eu praticar do menor ao maior crime, normalmente, prisão normalmente. Esse aqui não. Ó. Esse aqui está de férias, está fora de... Tem a proteção. O advogado só tem a proteção quando ele estiver no exercício da função. Por exemplo, estou lá numa audiência, ele é promotor, eu sou advogado, a gente começa uma discussão acalorada, eu xingo ele me xinga, tal. Você é um promotor vagabundo, piriri, parará. Olha, eu pratiquei uma injúria, cara. Concorda? Eu pratiquei injúria. Pode me prender em flagrante? Não, porque eu estou no exercício da profissão, e a injúria é afiançável. Tá certo? Agora, está no exercício da profissão, praticou qualquer um desses aqui, por exemplo, levar droga para preso, é tráfico de droga, não é? Crime inafiançável, prisão normalmente, tá bom? Coloca aí, deverá. 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 O auto ser lavrado na presença de. Deverá o auto ser lavrado na presença de um membro da OAB. Deverá o auto ser lavrado na presença de um membro da OAB. Beleza? O sujeito está em serviço. Praticou, foi preso por um desses crimes. A hora que bater lá no delegado, o delegado vai ligar. Tem um plantão 24 horas, prerrogativa. Ó, quem que está de serviço aí na prerrogativa da OAB? Estou com um advogado preso aqui por tráfico de droga que vai entrar no presídio. Estou esperando aí para lavrar o auto. Beleza. Agora estou lá, estou aqui dando aula, xinguei o colega, você me prendeu em flagrante. Precisa, eu não estou no exercício da profissão, precisa de um membro da OAB para acompanhar o flagrante? Negativo. Neste caso, quando o advogado estiver fora, basta que comunique, ó, foi preso um membro de vocês, só, tá? Crimes de menor potencial ofensivo, crimes de menor potencial ofensivo, crimes de menor potencial ofensivo. Coloca aí, aquele com pena, é aquele com pena máxima, é aquele com pena máxima, não superior a 2 anos. É aquele com pena máxima, não superior a 2 anos. Ponto. O autor será encaminhado imediatamente, ao GCRIM, aqui, ó, para você não ter que escrever juizado especial criminal, coloca GCRIM, juizado especial criminal. O autor será encaminhado imediatamente ao juizado especial criminal, ou assumir o compromisso de lá comparecer. O que eu estou dizendo para os senhores? Ó, a 9.099, pessoal, a 9.099 de 95, diz o seguinte, ó. Sujeito que praticar um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, ele praticou uma ameaça. Você está lá assistindo futebol, você é policial, viu um cara ameaçando outro, vou te matar, você dá voz de prisão para ele. A ameaça vai de 1 a 6 meses, está dentro dos 2 anos. Ah, alguém praticou uma calúnia, vai de 6 meses a 2 anos, está dentro dos 2 anos, porque é a pena máxima, dentro do limite máximo do GCRIM. Beleza. Prendeu em flagrante por ameaça. Prendeu em flagrante por calúnia, você, ó, capturou. Hora que chega lá, o delegado vai fazer um TCO, porque o TCO, termo circunstanciado, substitui o auto de prisão em flagrante, por causa da 9.099. Ao autor do fato de um crime de menor potencial ofensivo, que for encaminhado imediatamente para o GCRIM, ou assumir o compromisso, ele assina um documento, lá na delegacia, se comprometendo a comparecer no GCRIM, não se lavra o
flagrante. Beleza? Coloca aí, observação. Tal regra não se aplica na Maria da Penha. Tal regra não se aplica na Maria da Penha. Tal regra não se aplica na Maria da Penha. Beleza? Você, policial civil, você escrivão, investigador, você, oficial da PM, pegou um sujeito por ameaça, ó, por ameaça na Maria da Penha. Esse sujeito vai para a delegacia, e se a mulher representar, porque tem que ter a representação, será assim lavrado o APF. Aí você fala assim, mas por que semana passada eu trouxe o cara do futebol aqui e vocês liberaram o cara? Fizeram um TCO só. Porque a ameaça da semana passada não foi envolvendo violência doméstica. Na violência doméstica não tem essa proteção, não. Ah, porque é crime de menor potencial ofensivo, não vou ser preso em flagrante. Digo, não vai lavrar o flagrante. Vai sim, porque a 11.340 é incompatível. A Lei Maria da Penha, 11.340, fala que é negativo. Está lá no artigo 41, né? Da 11.340. Não se aplica a Lei 9.099 na Maria da Penha. Beleza? Transporte de droga para consumo pessoal. Aí, ó. Transporte de droga para consumo pessoal. Esse aí também, senhores. Transporte de droga para consumo pessoal também não se lavra o flagrante. Você pode até dar a voz de prisão para o sujeito, mas o delegado vai fazer o TCO. Está no artigo 28 e 48 da Lei de Drogas. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Salvo o melhor juízo, é o 301, né, do CTB. Acidente de trânsito. Coloca aí. Quando o autor providenciar imediato socorro à vítima. Quando o autor providenciar imediato socorro à vítima. Quando o autor providenciar imediato socorro à vítima. Sim, senhores, porque o CTB fala que em acidente de trânsito, com vítima, evidentemente, se você prestar socorro, e prestar socorro fala providenciar, porque nem sempre você vai poder botar o sujeito no seu carro, concorda ou não? Mas você ligou imediatamente. Não se impõe flagrante. Não se prende flagrante, tá? Espécies de flagrante. Falamos então das restrições, quem que pode, quem que não pode, tá? O que que autoriza a lavratura e o que que não autoriza. Espécies de flagrante. Porque veja bem, se você é escrivão, por exemplo, delegado, investigador ou policial militar, numa situação o sujeito foi preso porque estava transportando a droga. Noutra situação, o sujeito foi preso porque você, um dia antes, recebeu uma ligação anônima e falou, ó, lá em tal lugar vai ter um cara comercializando arma. Você vai lá e prende o sujeito. Em outra situação, você levou um cara preso porque o CIOSP foi acionado, você foi, procurou o sujeito e encontrou. Ó, você perseguiu. Em outra situação, você estava fazendo uma blitz normal, por sorte, passa um carro, um sujeito com um carro roubado, que tinha acabado de roubar. Ó, foi encontrado por acaso. Então, são várias situações de flagrante. É o que nós chamamos de espécies de flagrante. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real. Esse aqui está lá no 302, tá? Do CTB. 302 do CTB, que corresponde ao 244 do CPPM. 302 do CPP, que corresponde ao 244 do CPPM. Nós estudamos no sábado isso aí, né? Espécie de flagrante. Flagrante próprio, perfeito, verdadeiro, real, propriamente dito. Quando estiver praticando, coloca aí, ó, é isso aqui, ó. Quando estiver praticando ou acabar de praticar a infração penal. Quando estiver praticando ou acabar de praticar a infração penal. Como é que isso vai cair na prova para você?
Eles vão colocar uma redação. João da Silva foi preso no momento em que subtraía os pertences de Mané Pereira. E vem contando a historinha. Não é isso? Senhores, se ele foi preso no momento em que subtraía, ele estava praticando. Dentro da situação hipotética, indica o dativo correto. Letra A. Trata-se de flagrante esperado, falso, preparado, falso, postergado, falso. Flagrante próprio. Ele está praticando, já falamos, ou quando acabar de praticar. Ou seja, ainda está no local. Aqui, ó, está no local do crime. Não deu tempo de correr. Porque se correr, passa para o outro. Olha lá, ó. Flagrante impróprio, imperfeito, quase flagrante. Impróprio, imperfeito, quase flagrante. Flagrante impróprio, imperfeito, quase flagrante. Quando for perseguido logo após. Quando for perseguido logo após. Em circunstância que indique ser o autor do fato. Em circunstância que indique ser o autor do fato. Que foi aquela situação desastrosa do Rio de Janeiro, não é isso? Carro branco, o pessoal do Exército fala que um carro branco passou ali e atirou neles, entendeu? A hora que o carro branco passou, ele atirou no carro branco e deu aquela merda, você viu? Que matou aquele cidadão. Ali rodou, meu irmãozinho. Ali não tem jeito. Ali vai todo mundo rodar por homicídio. Tá certo? Vai, os 10 ou 12 vão rodar por homicídio. Doloso, qualificadaço. Entendeu? Não tem nem como falar em legítima defesa putativa. Não tem como. O carro branco. Se vira um carro branco, ora, se o cara passou e atirou o momento da legítima defesa, porque se não atirou naquele momento, podia matar, metralhava o cara naquele momento, beleza? O problema é que o cara foi embora e depois apareceu um carro branco, pronto. Tinha que ter atirado naquele momento. Depois, porque carro branco por carro branco? Ah, não, apareceu um carro branco, o cara baixou o vidro e apontou. Aí pode meter fogo. Agora apareceu um carro, aí não tem jeito. Entendeu? Por isso que eu falo, colocar exército na rua. O exército não está preparado. Não tem preparação técnica, não tem preparação psicológica igual a polícia militar. Aí bota para fazer controle de ordem pública. Não vai dar nisso aí, cara. Entendeu? Flagrante impróprio, perfeito, quase flagrante, propriamente dito. Vamos lá. Quando for perseguido, você colocou logo após, né? Muito bem. Essa perseguição, você vai colocar aí, ó, a perseguição tem que ser ininterrupta. A perseguição tem que ser ininterrupta. Ininterrupta é igual constante procura. Não tem o pessoal do cangaço? Furta banco e vai para o mata. E o BOPE fica lá. Um dia, uma semana, 15 dias. Prendeu o cara no 15º dia. Ah, o advogado do cara vai entrar com habeas corpus, pô. Que flagrante é esse? Flagrante. Porque enquanto estava procurando o sujeito, estava em flagrante. Ah, mas vem cá, a procura começou com a polícia local, começou com a polícia ali de Guarantã, depois chegou lá a força tática, e depois que chegou o BOPE, não tem problema. A substituição de uma equipe por outra constitui o que? Constante procura, tá certo? E o que interrompe, então? A interrompe vai interromper a procura, a interrupção da perseguição, ela ocorre com a desistência. Ocorre com a desistência, tá certo? O policial desistiu, passa um rádio para comandante, registra lá, ó. Estou recolhendo meu pessoal, tal. Pode apresentar, o sujeito pode apresentar, porque saiu fora do flagrante já. Entendeu? Ou então, estou recolhendo meu pessoal, recolhe, outro dia encontra o cara, prende. Está fora do estado de flagrante. Aliás, a partir do momento que cessou, acabou o flagrante. Cessou o que? A procura. Tá bom?
Senhores, no caso de perseguição, quando a prisão ocorrer, prisão fora da jurisdição, né? Que nem caiu na prova dizendo que uma perseguição é iniciada em Belém do Pará e os policiais lograram o êxito em prender o sujeito em Cuiabá, Mato Grosso. Diante da situação hipotética que indica a alternativa correta. Letra A. Deverá os policiais deslocar, recambiar o preso para Belém do Pará, onde será lavrado o auto de prisão. Falso. Então, ó, quando a prisão correr fora da jurisdição, você está lotado aqui, prendeu o cara lá em Comodoro, prendeu o cara lá em Belém. Coloca aí. Deverá apresentar o preso para a autoridade local. Isso mesmo. Deverá apresentar o preso para a autoridade local. Que autoridade local, cara? A cidade tem 1000 habitantes, não tem autoridade local. Ou na mais próxima. É isso? Na autoridade local ou na mais próxima, se não existir lá a autoridade local. Aí lavra o flagrante, você pode trazer o preso. O flagrante, então, tinha uma alternativa lá. O flagrante deverá ser lavrado no local onde o fato foi praticado. Não. O flagrante é lavrado no local da prisão ou na mais próxima. Beleza? E esse trem aqui, que nós falamos que ia falar, nós íamos falar dele logo depois. Porque veja bem, pessoal. O sujeito acabou de furtar uma casa. O dono avisou. O CIOSP acionou a polícia. Você já vai sair da onde você está procurando? Claro que não. O que você faz? Você vai lá para o dono da casa para pegar mais informações. E aí, como é que é o sujeito que te furtou? Ah, é um cara cabeludo, careca e tal. Ele estava com algum veículo? Para onde que ele foi? Você pega as informações para poder procurar, não é isso? Beleza. Tá? Por isso que essa locução não tem tempo logo após. Então, você recebe uma informação, vai lá procurar as características do sujeito. Outra situação, imagina o investigador, você é delegado, o investigador, você dá uma ordem de serviço para o investigador. Investigador, vai lá intimar esse sujeito para vir depor no inquérito policial que foi um crime praticado ontem. Ó, não foi preso no local ninguém, não teve perseguição. O investigador vai lá, leva essa intimação, porque paira sobre ele a suspeita de que ele é o autor do homicídio. O investigador vai lá levar. Cara, quando ele bate, procura, o sujeito teme, ele vê lá o cara com o uniforme da polícia civil, o que ele faz? Ele pula o muro e corre. O que o investigador? Para aí, pô. Eu vou iniciar uma perseguição nesse cara. Vou prender em flagrante. Tá certo. Perseguiu, prendeu e levou para o delegado. O delegado vai falar para ele, cara, mas você deixa de ser mocorongo, cara. Como é que você prendeu o cara? Ué, doutor, o senhor nunca leu o artigo 302, inciso 3º, você dá um esporro no delegado, não dá? O 302, inciso 3º, fala em caso de perseguição. É verdade, você perseguiu, mas não foi logo após. Teve a perseguição? Teve, só que para caracterizar flagrante impróprio, essa perseguição tem que ser iniciada logo após a prática do fato. Então, o que é logo após? Coloca aí, ó, tempo suficiente, porque vão dizer que logo após é 24 horas, no mínimo, no máximo, não. Tempo suficiente para a polícia colher as informações sobre o autor e a direção para onde fugiu. No Cangaço, por exemplo, né? Acontece um furto a banco. Imagina. O sujeito chega, rende, primeiro que ele rende é o pessoal do núcleo. Rendeu os 4 policiais do núcleo. Preso. Vai lá, furta o banco. E vai para o mato. BOP demorou 2 dias para chegar lá. Pronto, 48 horas, cara. Opa, o advogado vai dizer, negativo, já não foi logo após. Foi sim, foi o tempo suficiente para o BOP chegar lá e pegar as informações. Por isso que o CPP não coloca o tempo. Iniciado no máximo em 12 horas, em 20 minutos. Não, iniciado logo após. Aí nós já sabemos que logo após é o tempo suficiente para a polícia que foi acionada imediatamente pela polícia que ficou sabendo
O que é acionar imediatamente, senhores? Uma coisa é a pessoa ir acionar a delegacia para registrar um BO para fim de investigação. Outra coisa é acionar porque acabou de sofrer um crime. Porque, veja bem, eu sofri um crime hoje. Quer saber? Eu vim da aula, à tarde tem audiência, amanhã eu vou registrar BO. Imediatamente o delegado pode ir lá prender o cara em perseguição. Não, porque aí já não tem imediatidade. A comunicação do crime tem que ser imediato. Agora, o início da perseguição depende do tempo suficiente que a polícia leva para chegar e pegar as informações. Flagrante presumido, fictício. Flagrante presumido ou fictício. Oi. Porque está com o carro? Porque está com o objeto? Entendi. Ele está dizendo o seguinte, ó. Pratiquei um roubo de um carro anteontem, vamos dizer. Não foi acionado imediatamente. A vítima, depois que foi lá, no final da tarde, registrar BO. Então, eu não fui preso quando estava praticando. Não fui preso quando acabei de praticar. E não teve perseguição. Aí, no outro dia, o delegado falou assim, ó, vai lá. Quando o investigador chega na minha casa, adivinha o que ele acha? O carro na garagem, cara. Opa, eu estou com o objeto, é isso que ele está dizendo. Está com o objeto do crime. Eu saio correndo, com o carro roubado ali, eu saio correndo, pulo o muro. O cara iniciou uma perseguição, já falamos que não pode, porque não foi logo após. Ele está perguntando, e nesse caso, pode porque ele foi encontrado com o objeto? Também não, por causa desse aí, coloca aí. Flagrante presumido, fictício ou assimilado, né? Bastante. Esse nome cai bastante na prova, assimilado. Quando for encontrado, o problema está aqui, irmão, ó. Quando for encontrado logo depois, ó. Quando for encontrado logo depois. O CPP não falou assim quando for encontrado, com o objeto, com a arma. Ele coloca essa locução logo depois. Então não basta ser encontrado, o carro está lá. Mas olha só, já passou mais de um dia do crime, já não é logo depois. A doutrina ainda fala que logo depois é menor do que logo após, cara. Tem que ser menos do que logo após. Ó. Eu furtei a moto dele, daqui 5 minutos eu caio numa blitz, é logo depois. Mas as provas, se você pegar, elas para não dar nulidade, porque não tem tempo, elas vêm falando de 2 dias, de um dia para frente. Fulano de tal, ao passar na barreira, foi verificado que o veículo que transportava era furto de roubo praticado há 1 semana atrás. Pronto. Para não dar discussão para o aluno querer anular a prova. Tá certo? Logo depois, tem que ser menos de 24 horas, apesar de não estar escrito em lugar nenhum. Mas acostumou-se. Nesse caso, eu estou com o objeto carro roubado, mas não foi logo depois. Tá certo? Senhores, esse encontrado aqui, ó, qual a diferença desse para esse? Esse ninguém está procurando, esse foi por acaso. Esse aqui, o sujeito também é encontrado, cara, porque se você está procurando o cara no mato e você encontra ele, ele não foi encontrado também? Só que aqui você está procurando o sujeito com um fim específico. Aqui não, cara. Pô, você está fazendo uma controle para lei seca. Passa eu com uma moto roubada lá. Você manda parar, checa o documento. Cadê o documento? Ah, deixei em casa, tal. Checa o documento, está tudo certo. Não, checa a moto, não tem furto, não tem objeto, não tem nada de registro. Mas daqui a pouco chega uma vítima lá correndo enquanto eu estou ali. Ó, acabaram de furtar essa moto ali, ó. O policial olha para mim e fala assim, ó, fala para a vítima, é ele que te furtou? Não. Certeza que não é ele. Ah, tenho dúvida. Não interessa se sim, se não, se tem dúvida. Eu estou com o objeto do crime e foi logo depois, ó, presume que seja eu o autor. Presume que... É eu que vou ter que provar depois. Rapaz, eu cheguei em casa, vi meu vizinho com uma moto lá, meu filho está passando mal na escola e eu pedi a moto emprestada. Eu nem sabia. Eu achei que ele tinha comprado uma moto. Eu estou indo na escola. Ah, mas já levei um flagrante pesado. Porque presume-se que seja o autor do fato. Tá? Flagrante
preparado ou provocado, preparado, provocado, ensaiado, né, chamado crime de ensaio, crime de experiência. Ah, ok, muito bem. Aquele que for perseguido, ele falou, ó, é possível trocar aqui a locução adverbial. Sobre a prisão em flagrante, indica a tentativa correta. Letra A. Constitui flagrante impróprio quando o agente for perseguido logo depois da prática do fato. Pode meter um falso, isso mesmo. Ele inverteu, né? Joga logo depois para a perseguição e encontrado logo após. Letra B. Constitui flagrante assimilado quando o agente for encontrado com o instrumento do crime logo após. Falso. Muito bem. Logo após é com impróprio. Logo depois é com presumido. Muito bem. Tá? Flagrante provocado, preparado, crime de ensaio, chamado ensaiado, ou crime de experiência. Sobre a prisão, indica a tentativa correta. Letra A. Crime de experiência é aquele em que o policial implanta a droga no carro do autor, do condutor. Falso. Crime de ensaio ou de experiência é a mesma coisa que flagrante provocado, que é a mesma coisa que preparado. Quando o responsável pela prisão instigar alguém, quando o responsável pela prisão instigar alguém a praticar um crime, instigar alguém a praticar um crime, e, ao mesmo tempo, efetuar a prisão. Você quer ver? Você sabe que eu compro e vendo arma. Você é polícia. Você está louco para me prender porque sabe que compro e vendo arma. Eles dois policiais. Ele chega para mim, tá certo? Ele quer me prender por porte. Mas para ele me prender por porte, eu tenho que estar portando a arma, não tem? Ele combina com o policial e chega para mim, ó, Marciano, eu tô procurando, tem um cara aí que quer comprar uma arma assim, assim, assim e tal. Tem um sujeito que eu vi que tem para vender. Tá certo? Você não quer uma comissão para você ir lá? Porque eu não posso, pô, eu sou polícia, como é que eu vou lá comprar uma arma? Entendeu? Ele me dá a ideia, eu vou lá, pego a arma do cara e vou lá vender para ele. Na hora que eu vendo para ele, ele vai me dar a voz de prisão por porte, me dá a voz de prisão pelo 16 lá, pelo comércio ilegal de arma de fogo. Mas peraí, você que me instigou, você que me deu a ideia, você que provocou. Ele me obrigou a fazer isso? Não. Mas o Supremo já fala que só dele ter interferido no início do iter criminis não pode súmula 145. Esse flagrante, então, ele é ilegal, ele é inválido. Tá certo? Ele é inválido porque assim diz o Supremo, STF 145, crime impossível. Tá bom? Cara, teve um policial que fez isso aqui, você viu? Que foi uma questão desastrosa. Lembra que teve um policial que viu um anúncio ou ficou sabendo que um cara tinha arma para vender e ele foi lá comprar arma e aí deu aquela história toda e o cara matou ele? E aí depois foi lá o major do BOPE e matou o cara? Entendeu? De certa forma, quando o policial chegou lá e falou assim, ó, você tem arma, mais ou menos assim, eu não sei... Ele estava provocando. Só que, nesse caso, se o policial efetuasse a prisão, pessoal, ele estaria correto. Porque ele não está efetuando a prisão do cara por comércio. Ele efetuar a prisão do cara por posse ilegal. Porque a posse é crime permanente. Antes dele provocar, antes dele ensaiar, antes de instigar, o sujeito já estava em prática criminosa, num crime permanente, que é a situação da droga. Lembra? Nós falamos no sábado, quem veio na aula de sábado, situação da droga. É a mesma coisa da arma. O policial que passa por comprador ou vendedor. O policial ali foi... se ele conseguisse prender o cara, ia lavrar o flagrante sim. Não por comércio ilegal, porque aí seria flagrante inválido, mas por posse ilegal.
Tá certo? Então, cuidado com o crime permanente. Vamos pegar a droga que mais cai na prova. A droga, quando o policial, vamos colocar aí, policial, pegar o ostensivo, policial militar se passar por vendedor e quando ele passar por comprador, quando ele passar por usuário. Né? O sujeito chega lá na boca de fumo, ele sabe, ele está desconfiado, todo mundo, você mora no bairro, todo mundo chega aí, policial, você não faz nada? O Marciano ele tem boca de fumo e nunca consegue. Hoje eu vou prender o Marciano. Chega lá e fala assim, e aí, Marciano, você tem droga para vender? Tenho. Na hora que eu vendo, você me prende. Você me instigou? Você me instigou. Porque eu só vendi para você porque você me instigou. Opa, você vai me... E eu, então, eu estou fornecendo droga para você. Fornecer é crime? É tráfico? É. Só que aí a jurisprudência e as provas falam, está valendo. Porque, nesse caso, o policial ele utilizou-se de um subterfúgio para descobrir um crime que já estava em andamento. Realmente, você não vai me prender porque eu forneci. O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante porque quem fornece, quem vende, só vende se ele tiver em depósito, porque manter em depósito. Meu advogado vai entrar com habeas corpus, tá? E o tribunal vai dizer negativo. Não é ilegal porque o tráfico de drogas tem 18 formas de praticar. Fornecer, manter em depósito, trazer contigo, guardar, armazenar, ministrar e os cambal. Antes do policial chegar lá e provocar, você já estava em prática de crime. Entendeu? Tá bom, Marcelo. Guardar. Guardar também. Aí os caras vão inventar na prova, não vão inventando? O policial combina com uma guarnição. Vamos prender o Marciano? Vamos. O policial passa com uma quantidade de droga lá na minha casa, que eu já conheço ele, mora no bairro e tal. Marciano, guarda isso aí para mim. Eu guardo. Não sei o que é. Guarda isso aí, depois eu pego aí, Marciano, rapidão. A hora que ele sai dali, ele aciona. Vai lá que pode dar prisão para ele por tráfico de droga. O cara chega lá, vai prender, a droga está lá. E aí... prisão inválida, porque só posso entrar neste verbo, cara. Eu não estava mantendo em depósito, porque manter em depósito tem que ser por livre e espontânea vontade minha. Eu só guardei porque você me orientou, porque você me provocou, porque você me instigou. Neste caso, o flagrante é inválido. E quando o policial passar por vendedor, aqui também é inválido, né, pessoal? Porque não dá para enquadrar o sujeito em outro verbo. Ele adquiriu a droga porque o policial provocou. Aí é inválido, tá bom? Então, cuidado com a droga. Na droga, você tem que buscar no seu exercício se o policial está passando por usuário, comprador, ou por fornecedor. Fornecedor, flagrante inválido. Comprador, flagrante válido, tá bom? Flagrante esperado. Flagrante esperado. É a tocaia, a famosa tocaia, né? Quando a polícia tomar conhecimento de que, em determinado local e horário, quando a polícia tomar conhecimento de que, em determinado local e horário, acontecerá um crime. Vírgula. Tomar as providências para efetivar a prisão. Tomar as providências para efetivar a prisão. Senhores, você já vai colocar aqui, esse flagrante não está no CPP, o flagrante preparado também não está no CPP. Isso aqui tá? 302, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Não está no CPP, jurisprudência, não está no CPP, isso aqui é a súmula, inclusive, não está no CPP, jurisprudência, flagrante válido. Por quê? A polícia interferiu? Não. A polícia ficou sabendo que em determinado lugar, lá no 120, vai passar uma droga. Vai lá e prende o cara. Flagrante válido, tá bom? Flagrante retardado, diferido, prorrogado. Flagrante retardado, diferido, prorrogado.
a ação controlada, também chamada de ação controlada. Também chamado de postergado. Quando a atuação policial, coloca-se tracinho, prisão em flagrante, quando a atuação policial, tracinho, prisão em flagrante, tracinho, for autorizada por lei, para momento posterior ao estado de flagrância. Para momento posterior ao estado de flagrância. Beleza? Senhores, o 301 fala assim, ó, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender em flagrante que forem encontrados em flagrante, não fala? Aí vem o flagrante retardado e fala assim, não, 301. Em situações excepcionais, não precisa prender quando estiver praticando, acabou de praticar, foi perseguido, encontrado. Não. Aliás, pode até deixar o cara embora. O cara está passando com 50 quilos, você só vai lá, cachorro fica doido, farejando a droga, e o cara vai embora. E o cara ainda liga para o comparsa dele e fala, cara, os caras são mole mesmo, hein? Deixou passar com a droga. Não, é porque ele está controlando. Esse é o flagrante controlado. O sujeito, em vez de ser, na hora que ele está praticando o fato, sofrer uma prisão em flagrante, essa prisão em flagrante desloca-se para momento posterior ao fato. Para aí, pô, o advogado vai entrar com HC, mas para aí, ó, já não está. Ele foi perseguido? Não. Ocorre que existe uma lei que autoriza isso. Se tiver uma lei autorizando isso, agora veja bem, eu sou policial, eu vi um roubo, tá certo? E eu não prendi o sujeito porque eu tenho interesse. Aí depois o Ministério Público vem para cima de mim, eu falo para o Ministério Público, a promotora, não, promotora, eu ia prender ele depois. Negativo, o promotor vai dizer, ó, que lei te autorizava isso? Entendeu? O flagrante postergado ou retardado tem que ter uma lei, nós temos várias. A mais importante é aqui, 12.850 de 2013, crime organizado, não é isso? O sujeito está... Imagina que eu faço parte de uma organização criminosa. Dentre os crimes é corrupção ativa, oferecer dinheiro para a polícia. Tá certo? Existe uma operação em andamento. E eu chego, e essa organização criminosa é de furto a banco. E eu chego para o policial, que vai estar de serviço, e falo, ó, cara, quer tantos mil para você no dia de serviço? Simplesmente, cara, você vai dizer o seguinte, você vai acionar a polícia, que em determinado local está ocorrendo um crime. Porque a polícia vai tudo para lá, está correndo morte, a polícia vai para lá e vai ficar desguarnecido aqui onde eu quero furtar o banco. Cara, o que deve fazer esse polícia? Me prender na hora, porque a corrupção ativa é um crime formal. Não precisa no dia do furto, não, basta oferecer. Você tinha que me prender na hora. Mas, você que já sabe que dessa organização criminosa, você, ô Marciano, não vai dar tal. Chega lá e só fala para o delegado, ó, o Marciano fez isso. Ela só faz um BO aí, faz um registro e vai indo para as investigações. Daqui 6 meses eu sou preso em flagrante e relacionado àquele fato, minha advogada vai meter um HC. E o juiz vai dizer, e o tribunal vai dizer, não, tá certo? Porque ele estava sendo investigado por organização criminosa e o delegado, de fato, fez o registro e ainda comunicou o juiz. Porque tem que ter comunicação. Cuidado. Pode cair para você que, para fins de flagrante retardado, segundo a lei 12.850, só é possível tal medida se autorizado pelo juiz. Falso. Não é autorizado. Basta que o delegado comunique. Ó, deixei de prender o Marciano por isso. Tranquilo. Tá bom? E temos também a lei de droga, 11.343 de 2006, também trata do flagrante depois.
estou passando com droga, encontro com a equipe policial, com um farejador, e os caras me deixam embora. Daqui 1 ano eu sou preso, meu advogado vai ver, fala assim, ó, tem um fato relacionado aqui, cara. Assim. Você... Sim, mas ninguém prendeu a droga. Ainda vou dizer ainda para o meu advogado, ó, o senhor sabia, doutor, que droga é um crime que deixa vestígio? E segundo o artigo 158 do CPP, diz lá, em crime que deixa vestígio, é obrigatória a perícia, vírgula, direta ou indireta. Ainda vou argumentar isso aí, por ser direito. O advogado vai dizer, não, você está enganado, irmãozinho, porque você estava sendo investigado, existia uma autorização do juiz, então tem que ter autorização judicial, existia o caminho certo, o trajeto certo, a lei fala itinerário definido. Nessa operação tinha identificação dos autores, está aqui outro requisito, tá certo? E teve prévia consulta ao MP, prévio oitivo do Ministério Público, ou seja, toda a ação policial foi legítima. A lei de droga exige esses requisitos, já a lei do crime organizado só existe que seja registrado e comunicado ao juiz. A lei de droga precisa de autorização judicial. O delegado, antes de começar essa operação, ele deve pedir autorização judicial. Qual a finalidade desse flagrante, senhor? Se perguntar para você na prova, qual a finalidade desse flagrante? Maior êxito, dá maior êxito à operação. Só tem uma justificativa para isso. É para proteger o sujeito? Não. O que adianta você prender só um? Você não quer prender só um. Você quer fechar toda a operação, prender mais gente. Não é isso? Porque se você está no início de um tráfico de drogas, se você prender só um cara, você não sabe ainda de onde ele pegou, de quem ele pegou e para quem ele está distribuindo. Você quer fechar todo mundo. Então, é para dar maior êxito à operação. Tá? Vai cair na prova dizendo que fica na discricionalidade do delegado, do policial. Não. Não é qualquer crime que admite, tem que ser aquela, quando tiver uma lei prevista, tá? Prevendo. Flagrante forjado. Flagrante forjado. Também não está no CPP, criação jurisprudencial e doutrinária, porque no CPP morre aqui, ó. 302, 1, 2, 3, daqui para cá, tudo fora do CPP. Quando o responsável pela prisão, você vê que, ó, por que eu falo responsável? Porque não é só a polícia, né, pessoal? Pode ser qualquer do povo. Quando o responsável pela prisão implantar prova de determinado crime, inventou, construiu prova de determinado crime, imputando-lhe a alguém e efetuando a prisão. Imputando-lhe a alguém e efetuando a prisão. Tá certo? Senhores, esse flagrante retardado é válido? É válido, o esperado é válido, o provocado é inválido. O forjado também é inválido. E como policial, e como responsável, se for polícia, se for agente público, ele vai praticar abuso de poder, abuso de autoridade. Além de ser inválido, caracteriza abuso de autoridade. E se for um particular, cara? E se for um particular? Porque, ó, qualquer do povo poderá. Tá certo? Eu sou inimigo dele, ele chega lá no meu bar para tomar cerveja, enquanto ele vai no banheiro, eu jogo uma droga na mochila dele, chamo vocês 3 lá particulares, e, ó, quando ele vem, ó, vamos dar uma revista na sua bolsa aí, cara. E vê droga lá, prenda ele em flagrante. Ora, nós somos particulares, cara. Eu sou particular. Particular não responde para abuso de autoridade, não sou autoridade, concorda ou não? Então, abuso de autoridade ou comunicação falsa de crime. Fez uma comunicação falsa de crime. Tá? Pratica abuso de autoridade para quem é autoridade. Ou
comunicação falsa de crime. Que flagrante é esse? Jogar droga no bolso dos outros, não. Implantar arma, não é isso? Vai fazer uma busca e apreensão, leva uma arma de backup, joga na gaveta e fala, ó, achei aqui, comandante, achei aqui. Estamos aqui na matéria probatória. Se vai provar, se o cara vai conseguir provar ou não, é um problema dele. Tá certo? Dificilmente você consegue provar um flagrante forjado. Por causa da fé pública que tem um policial. Prisão em flagrante, em crime permanente, 303. Isso aqui é a mesma coisa lá do CPM, a redação, né? Coloca, enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Pessoal, sabemos que crime permanente, o que é um crime permanente? É aquele que inicia, ele tem início, e ele continua no tempo até o dia que finalizar a atuação criminosa. Eu não posso confundir crime permanente com crime continuado. O crime continuado, ó, veja que aqui é um crime, esse é o permanente, ele protrai, ele permanece. Por exemplo, sequestro, receptação. Ora, comprei o celular furtado. Comprei o celular no dia 1º de março de 2015. Hoje a polícia me prendeu. Tá certo? Meu advogado vai entrar com habeas corpus, pô. Dizendo, ó, não tinha perseguição, tal. Não, o 303 fala aqui, ó, enquanto permanecer a conduta, enquanto não cessar a permanência, constitui flagrante delito. Sequestro, o sujeito foi sequestrado lá em 2010, estourou o cativeiro hoje, prendeu em flagrante. O advogado vai entrar com HC, dizendo, olha, a flagrante é ilegal. Não, porque o sequestro, extorsão mediante sequestro, né? O crime é permanente. Beleza? E o continuado? O continuado você faz assim, ó. A diferença. São vários crimes. Enquanto que o permanente é um crime. É uma receptação. Agora, diferente é assim, ó. O cara pega em Cuiabá e pratica um furto com pé de cabra. Ele vai lá em Santo Antônio e pratica um furto com pé de cabra. Ele vai lá para o Livramento e pratica um furto com pé de cabra. Tá certo? Senhores, ele vai lá aqui, essa vizinha, Rosário, e pratica um furto com pé de cabra. Senhores, ele praticou 1, 2, 3, 4 furtos. Tá certo? Não tem um furto, você tem 4 furtos, porque, ó, num período que vai mais ou menos de 30 dias, não pode passar mais ou menos de 30 dias, usando da mesma maneira de execução, praticou crime semelhante. Esse crime é permanente? Não, esse crime é continuado. No crime continuado, como é que ocorre o flagrante? Separadamente, pô. Se eu cair num estado de flagrância lá em Rosário, não pode me dar o flagrante pelo crime de Livramento, pelo crime de Santo Antônio, pelo crime de Cuiabá. Eu vou ter um flagrante pelo crime no qual estava em flagrante delito. Entendeu? No crime continuado, é analisado separadamente o estado de flagrância. Beleza? O crime permanente, enquanto não cessar a permanência. Procedimento da prisão em flagrante. Procedimento da prisão em flagrante. Senhores, a prisão não tem, ó, captura. Captura-se quando? Estiver praticando a infração penal, quando acabar de praticar, quando for encontrado com objeto, parará, ou em flagrante esperado, ou em flagrante retardado. Já que o provocado e o forjado
são inválidos. Você é policial, né? Efetuou uma prisão, você mesmo, ali mesmo na viatura, você tem seu notebook, ali mesmo você já fala, vamos registrar a prisão aqui. Ó. Não é assim, você pega o sujeito e leva para onde? Para a polícia judiciária, seja ela federal ou estadual. E militar, você prendeu a guarnição, você leva ele lá para o quartel, porque vai ser nomeado um encarregado para fazer o flagrante e tal. Muito bem, para entrar aqui, pessoal, para começar a segunda fase da prisão. Evidentemente que esta segunda fase aqui não pode passar de 24 horas, porque qual é o prazo para lavrar o flagrante? Até 24 horas. Nesta segunda fase, o que deve observar? É esse procedimento. Primeiro, comunicação imediata. Tem que ter a comunicação imediata. Comunicação imediata. A prova vai dizer para você comunicação em 24 horas. Comunicação imediata para quem? Ó? Comunicar imediatamente o juiz, comunicar imediatamente o Ministério Público, comunicar imediatamente a família do preso ou pessoa indicada por ele. Comunicação imediata ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou pessoa indicada por ele. Beleza? A prova vai dizer para você que, ó, sobre a prisão indica a alternativa correta. A prisão de qualquer pessoa, letra A, a prisão de qualquer pessoa deverá ser comunicada imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à família, e à Defensoria Pública. Falso. Defensoria Pública não entra neste momento, na comunicação imediata. Lá mais para frente é que vai mandar uma cópia do auto para a Defensoria. Na comunicação imediata, que se presume para a prova, porque na prática é diferente. Presume-se que quando você prendeu, e não é quem faz a voz de prisão, é na segunda fase. Prendeu, apresentou, o escrivão, o delegado, que vai ligar. Juiz, o senhor que está de plantão, o Marciano Xavier está preso aqui por tráfico de drogas. Promotor, fulano de tal está preso aqui por tráfico de drogas. A senhora que é mãe, esposa, pai, piriri, fulano de tal está preso aqui por tráfico de droga. Pronto. Essa é a comunicação imediata. Senhores, não precisa fazer isso na prática, evidentemente, porque a jurisprudência e a doutrina falou, não. Esse imediato passa a ser 24 horas, mas para a prova é comunicação imediata. Ainda durante o procedimento do flagrante, aquela segunda fase, aí, ó, informar ao preso os nomes dos responsáveis pela prisão e interrogatório. Informar ao preso os nomes dos responsáveis da prisão e interrogatório. Quem prendeu? Tenente fulano, cabo ciclano, sargento tal. Quem interrogou? Autoridade policial tal, escrivão tal. 3. Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. Informar ao preso sobre seus direitos constitucionais. Se você quiser colocar aí, ó, quais são eles? Direito ao silêncio. O sujeito tem que ser informado do direito ao silêncio. Ah, e outra coisa, senhores. Esse direito ao silêncio, ele tem desde aqui, ó. Desde a captura. Nós estamos falando da lavratura, mas o direito ao silêncio, ele já assegura ao preso desde a captura. Tanto é verdade que se você, policial, capturou... Ó, vamos conversar sério aqui, cara. De quem que você pegou essa droga? Fala para mim, cara. Ó, não, eu não vou nem colocar isso no papel, bicho. Só me fala de quem que você pegou essa droga. Ah, eu peguei essa droga do Robertão. E você está numa conversa informal. Eu chego lá para a delegada, depois que eu conversei com a minha advogada, seu besta, vai falar de quem você pegou a droga para você morrer? Delegada, de quem que você pegou a droga? Não, doutor, eu não vou revelar. Ou então inventa outro nome. Não, doutor, não sei o nome. E agora? Eu já falei para o policial lá do Robertão, o policial inclusive me gravou. Só que veja o que o policial falou. Vamos conversar aqui, ó, numa conversa informal, tal. Já ofendeu o direito ao silêncio. Essa prova é ilícita. Essa gravação do policial, que indica que é uma prova ilícita. Comprei do Robertão, é prova ilícita. Por quê? Tá? Direito ao silêncio. Qual é o outro direito ao preso? Assistência familiar. Assistência jurídica. Vedação à tortura. Proibição de
produzir prova contra si. Existem vários direitos do preso, você tem que informar isso para ele. Tá? Ouvir, ó, tá errado aqui, ó. Ok? Vamos lá? Na sequência certinho, então, senhores, agora sim, ouvir o condutor. Você viu que ele jogou para ouvir o preso? O preso é o último a ser ouvido. Ouvir o condutor. O condutor é quem leva o preso e apresenta para o delegado, não é isso? Tá? Se você tem 3 na viaturas, geralmente o mais antigo é o condutor. Mas e se for o dono do bar que prendeu o cara e o dono do bar que levou o cara amarrado? O dono do bar será o condutor, porque já caiu numa prova dizendo que o CPP determina que o condutor deverá obrigatoriamente ser um agente de polícia. Falso. Condutor é qualquer pessoa que leva alguém preso e apresenta para o delegado. Ele, condutor, é o primeiro a ser ouvido. Então, na prova, se você verificar que inverteu, essa alternativa é falsa. O condutor, ele é ouvido, ele recebe um termo, recebe a sua cópia, e o recibo do preso. E o recibo do preso. E você guarda esse recibo, porque lá nesse recibo vai estar escrito lá na última linha. Vocês da Polícia Militar, vocês fazem isso automático. Sabe qual que é o recibo? O seu BO. Você não faz o BO e chega lá e entrega o BO com a relação do que foi apreendido? E o escrivão assina? Aquele ali é o recibo do preso. E lá no finalzinho do BO você não coloca assim, ó. Foi apresentado com lesão ou sem lesão. Guarda isso aí para você. Depois o cara aparece torturado, a tortura vai cair em cima de você, você arranca seu BOzinho e fala aqui, ó, como é que ele foi torturado? Se o escrivão recebeu sem lesão. Se ele foi torturado lá dentro, porque eu entreguei sem lesão. Porque o escrivão quebrou seu galho. O escrivão quebrou seu galho, o cara foi todo arrebentado, mas ele é seu amigo, colocou lá sem lesão, rodou. Entendeu? Rodou. Porque rodou quem? Rodou ele, porque você vai se defender. Não é isso? Você apanhou lá dentro. Né? Eu advogo para o escrivão. Falo, cara, tá com lesão? Pode ter lesão, pô. Eu advogo para o policial militar. Tá com lesão? Faz um auto de resistência, pô. Fala que o cara resistiu à prisão. Quem que vai ficar? Vai ficar sua palavra contra o dele. Não concorda ou não? Entende? O cara, na hora da prisão, não queria deixar você prender, você foi aloitar com ele. Ouvir as testemunhas, mas o cara está com o baço arrebentado, como é que você vai explicar? O baço arrebentado, entendeu? Ouvir as testemunhas. Senhores, quantas testemunhas o CPP coloca que deverão ser ouvidas no auto? 2. No mínimo 2. Tá? Não está escrito isso, mas é uma interpretação. Porque lá fala, apresentado o preso à autoridade policial, colherá o depoimento do condutor, em seguida das testemunhas. Significa que se ele colocou no plural, tem que ser no mínimo 2. O problema surge, senhores, é quando não tem testemunha. Não é isso? Não tem testemunha, só está você. Você é de olho no 301 do CPP, que fala que você é obrigado a prender. Você vê um crime. Se você não prendeu, você responde. Você dá a voz de prisão. Não tem ninguém ali, só está você e o autor do crime que você viu quebrando um carro. Você prendeu ele, no mínimo, por crime de dano ou tentativa de furto, furto na forma tentada. Beleza.
Delegado, aí o sujeito foi preso em flagrante. Delegado, quais essas testemunhas? Não tem testemunha. Então, coloca aí, ó. Deverá colher a assinatura de, deverá colher a assinatura de duas pessoas, deverá colher a assinatura de duas pessoas que tenham presenciado, a entrega do preso, à autoridade policial. Senhores, prendeu o sujeito, vai o sujeito preso e mais duas testemunhas no mínimo. E se não tem duas testemunhas, tem 0 testemunha, não tem problema. O delegado vai chamar duas pessoas lá na delegacia, seja policiais que estão de serviço, seja quem está lá relatando o BO, vem cá para você testemunhar. Só a entrega do preso para o delegado. Testemunha de entrega, testemunha instrumentária que fala, testemunha fedatária que fala, instrumentária ou fedatária. Elas viram o momento do fato? Não, elas só viram a entrega. Só tem uma testemunha. Aqui você tem 0 de testemunha. E quando tiver uma testemunha, ouve essa testemunha. Não tem problema. E o condutor servirá também como testemunha, porque ó, só tem uma testemunha. Coloca aí, o condutor também servirá como testemunha. O cara vem para você e coloca na prova. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. A ausência de testemunha do fato torna nula a prisão. Falso. A ausência de testemunha do fato obriga o delegado a pegar duas pessoas na delegacia para presenciar, para testemunhar a entrega do preso. Beleza? Essas testemunhas também, depois do depoimento, elas assinam, estão liberadas. O condutor, depois do depoimento, assina, está liberado. As testemunhas, depois do depoimento, assinam, estão liberadas. Porque na prova vai dizer para você. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Apresentado o preso à autoridade policial, este colherá o depoimento do condutor, em seguida das testemunhas e depois do preso, vírgula, devendo todos assinarem ao final. Falso. Falso. Não é que ao final todo mundo vai assinar. Primeiro ouve o condutor e o condutor tem que ficar esperando lá na frente, ou então ir para casa e depois voltar para assinar, que nem era antigamente. Não. Deu depoimento, assina e vai embora. Deu depoimento, assina e vai embora. Não. Pode pegar, muito bem. Ele falou, testemunha pode ser inidônea? Não. É quem testemunhou, é quem presenciou. É obrigado. É obrigado. Tá? Ordem legal do servidor público. Tá? Ouvir o preso. Aí, senhores, ó. Primeiro, condutor. Segundo, testemunhas. Terceiro, preso. Inverteu, você mete um falso. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. Letra A. Apresentado o preso, a autoridade policial providenciará desde logo o seu depoimento, vírgula, em seguida do condutor e depois das testemunhas. Falso. O preso é no final. Tá certo? O preso assina seu depoimento, tá? E passa para a terceira fase. Senhores, coloca aí. E se o preso não quiser assinar? Coloca lá. Caso o preso não queira, vírgula, não saiba ou não possa assinar, caso o preso não queira, não saiba ou não possa assinar, duas pessoas assinarão o auto de prisão. Duas pessoas assinarão o auto de prisão. Tá? Preso não quis assinar, não tem problema. Duas, vai estar lá no final, lá, ó, João e Pedro. E a assinatura dele em branco. O juiz já sabe que esses caras aqui estão assinando, não porque eles viram o fato, não são testemunha do fato.
É porque o preso não quis assinar. Se o preso não quis assinar o seu depoimento ou não quis assinar o auto de prisão, o CPP fala, não tem problema. Duas pessoas que tenham ouvido a leitura, o delegado vai chamar duas pessoas, vem cá, ó. Vou ler aqui o auto de prisão em flagrante. No dia tanto de tanto, fulano de tal foi preso pela prática do crime descrito no artigo tal. Esse é o auto, que é um resumo de tudo. Tá? Dar nota de culpa. Cara, se recusar a assinar, ordem legal do servidor público pode dar voz de prisão. Tá? Senhores, dar nota de culpa ao preso, né? O que é a nota de culpa? É um documento que deve ter 3 informações. Motivo da prisão, tem que ter o nome do condutor, e tem que ter o nome das testemunhas. Perguntar para você qual é o conteúdo da nota de culpa. Motivo da prisão, nome do condutor, nome das testemunhas. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Deverão constar na nota de culpa as notas, as garantias constitucionais. Não. Esse aqui já assinou antes. Se você pegar o flagrante, tem um papel escrito assim, ó, garantias constitucionais, onde está escrito que o preso tem direito ao silêncio, assistência da família, assistência de advogado, se ele quiser contratar, já que o Estado não fornece um para ele naquele momento. Esse não é aqui na nota de culpa. O delegado, se quiser, pode até colocar, mas o CPP fala que deverá constar na nota de culpa o motivo da prisão. Foi preso por quê? Artigo tal. Entendeu? Quem que conduziu e quem foi a testemunha, quem foram as testemunhas. Senhores, prazo da nota de culpa, a nota de culpa tem que ser dada no prazo de até 24 horas a contar da prisão. Prazo de 24 horas a contar da prisão. Prazo de 24 horas a contar da prisão. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Letra A. Deverá ser dada nota de culpa ao preso no prazo de até 24 horas a contar do auto de prisão em flagrante. Falso. É a contar da prisão. Você prendeu o cara num horário, só foi lavrar no outro. Você prendeu o cara no mato, velho. Você prendeu o cara às 6 da manhã, só foi lavrar o auto de prisão em flagrante 15 da tarde. Entendeu? Se você falar que a nota de culpa será dada a partir da lavratura do auto, você tem até 15 da tarde do outro dia. E não é verdade. Conta a partir do momento da prisão. Por isso que não é a partir da lavratura da prisão. É a partir da captura e não da lavratura. Conseguiu, né? Senhores, o preso ele tem que assinar a nota de culpa. Aí cai na mesma situação. Não sabe, não quer ou não pode. Não sabe, não quer ou não pode. 2 pessoas assinarão por ele. Entendeu? A mesma coisa que você escreveu aqui. Ó. Se a nota de culpa cujo preso recusou assinar, anula a prisão. Falso. 2 pessoas. Ah, você não quer assinar? Fulano e ciclano, assina aqui. Ó. Pô, cara, eu nem pratiquei nada, eu vou assinar uma nota de culpa. Não, se o burro é porque a preso não quer assinar, você vai falar para ele, entendeu? Ou seja, se o preso não quer, não sabe ou não pode, 2 pessoas assinarão por ele. Próximo. Encaminhamento do auto. Bom, agora você já formalizou o flagrante, não é isso? Na verdade, pessoal, o delegado ouviu o condutor. Às vezes acontece isso. O delegado ouve o condutor, ouve as testemunhas, ouve o preso, e nem dá nota de culpa, cara. Por que não dá nota de culpa? Porque o delegado liberou o cara, bicho. Entendeu? O delegado falou, não, aqui não tem flagrante, pô.
porque o policial militar estava de serviço, o sujeito estava passando com o carro, o policial checou o carro é objeto de roubo há 15 dias atrás. Ao ser entrevistado, o condutor confessou a autoria do roubo, o que resultou sua prisão em flagrante. O que deve fazer o delegado? Soltar o cara, porque tem informações que tinha perseguição? Não. Se o roubo foi há 15 dias e ele confessou ser o autor do roubo, então ele não estava transportando, ele não adquiriu, ele não está em receptação. Ouviu o condutor, as testemunhas, e o delegado ouviu o preço e falou: estou liberando você. Pô, delegado, mas como assim? Está me liberando? Pô. Eu roubei o carro, delegado. A minha religião fala que quem fez tem que pagar. Não, estou te liberando. Cara. Por quê? Porque o flagrante foi ilegal. Nota de culpa, evidentemente, o delegado vai se convencer do flagrante. Ouve o preso, ratifica a voz, faz o auto da nota de culpa. Agora sim, encaminhamento do auto de prisão em flagrante. Para quem? Encaminhar para o juiz, encaminhar para a defensoria. Vai encaminhar para o juiz, encaminhar para a defensoria. Qual é o prazo? 24 horas da prisão. Qual é o prazo? 24 horas da prisão. Depois daqui, isso mesmo. O colega perguntou, e a custódia? Eu vou entrar. Depois daqui. Senhores, cuidado com isso aqui. Ó. Mas, Marciano, o juiz já não foi informado? Porque você escreveu aqui, ó, informar o juiz, ao MP e a família. Juiz de novo? De novo. Só que agora não é mais comunicação imediata. Agora é encaminhamento do auto, cara. Os caras invertem isso aí. Sobre a prisão indica a alternativa correta. O auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado ao juiz imediatamente. Como assim imediatamente? Negativo. É encaminhado em 24 horas. E tem uma lógica isso aí, né, bicho? Como é que você chega com o cara, entrega para o delegado e imediatamente o delegado tem que mandar o auto, se nem o auto tem? Agora aqui não, pô. Teve 24 horas, delegado, para você ouvir o condutor, para ouvir as testemunhas, ouvir o preso, dar nota de culpa, parar. Tudo isso aqui, você tem 24 horas, porque tem que bater lá no juiz com 24 horas. Tá bom? Encaminhar uma cópia para a Defensoria Pública, no prazo de 24 horas, se o preso não informar o nome, se o preso não informar o nome do seu advogado. Se o preso não informar o nome do seu advogado. Se o preso não informar o nome do seu advogado. O que você tira daí, pessoal? Encaminhar para a Defensoria Pública. Ó, Defensoria Pública não entrou no imediato. Ó, comunicação imediata. Entrou a Defensoria? Não. Entrou juiz, Ministério Público e família. Veja, senhores, que no encaminhamento do auto sai fora o juiz e entra a defensoria. E sai fora a família. Você não precisa mandar o auto de prisão para a família. Não precisa mandar o auto de prisão para o MP. Exceto no federal. Porque aí tem lei própria. No federal é obrigatório. O sujeito que é preso no federal, o delegado registra e tem que mandar uma cópia para o juiz, para o MPF e para a Defensoria Pública da União, se o sujeito não informar o nome do seu advogado. Para a Defensoria Pública, é obrigatório encaminhar o auto somente se o preso não informar o nome do seu advogado. Porque se ele tem advogado, se compareceu ou não, é outra situação. O escrivão vai perguntar, você tem advogado? Sim. Qual o nome dele? José da Silva. O preso informou que tem advogado na pessoa de José da Silva. Não precisa este requisito. Você tem advogado? Tenho. Cadê ele? Não veio. Mas qual é o nome dele? Fulano de tal. Não precisa isso aqui. Ó. Porque os caras colocam na prova lá. Sobre a prisão, indica a alternativa correta. Deverá ser encaminhada uma cópia do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública se o advogado do preso não acompanhar o auto, a lavratura do auto. Falso. Se vai acompanhar ou não, problema dele. O que a lei fala é, será encaminhada se o preso não tiver advogado. Porque o cara pode ter advogado, mas o advogado não pode ir na delegacia. A lei presume que o advogado vai fazer o pedido de liberdade dele depois. E isso aqui só justifica para uma coisa.
para que a Defensoria Pública peça a liberdade provisória do sujeito. Agora, se ele tem advogado, o advogado dele que vai pedir, não é isso? E agora, entra no que você perguntou, lá da custódia. Providência do juiz, vamos terminar isso aqui, providências do juiz ao receber o auto de prisão. Senhores, o que funciona hoje no Brasil, sobretudo em algumas cidades, Cuiabá, por exemplo, ó, o sujeito sofre uma prisão em flagrante, lavrou, ele tem que ir para a audiência de custódia. Tá? Isso aqui ó, é o que ocorre na audiência de custódia. Está lá no artigo 310, lembrando que o CPP nosso não trata da audiência de custódia. A audiência de custódia está em outro provimento. Tá? Não tem que mandar o auto para o juiz para tomar uma das providências. Primeiro, ele vai relaxar a prisão. Isto está ocorrendo dentro de uma audiência de custódia. Onde tem, senhores? Você pega lá, São Félix do Araguaia, não tem audiência de custódia. Cotriguaçu, não tem audiência de custódia. As cidades menores não têm audiência de custódia. Tá certo? Com ou sem audiência de custódia, quais as providências que o juiz deve tomar? Relaxar a prisão, se o juiz verificar que a prisão foi ilegal. Nesse caso do sujeito que estava passando com o carro roubado, que o roubo foi há 15 dias, não tinha perseguição, foi para a delegada lavrou o auto, ela que bateram na juíza, a juíza falou, estou relaxando a prisão. A prisão é ilegal. Converter em preventiva. O sujeito continua preso. Converter a prisão em preventiva. Coloca aí. Ó. Se não for possível, substituir a prisão, se não for possível substituir a prisão por outras medidas cautelares. Se não for possível substituir a prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão. Porra, o cara é preso de manhã, outro dia ele já passa pela custódia, aliás, pode passar no mesmo dia, que se ele chegar no fora até 15 horas ele passa, senão ele vai passar no outro dia, e você, na rua, você encontra com o cara que você prendeu ontem. E você prendeu o cara por um roubo, ou você prendeu um cara por tráfico. O que aconteceu? E sua prisão foi legal, cara. Então não foi ilegal. A sua prisão foi legal. Só que o juiz verificou que naquela situação, por ele ser primário, por ter emprego fixo, e não sei o quê, o juiz falou o seguinte, ó, vou colocar a tornozeleira em você, tá bom? A tornozeleira é uma medida cautelar diversa de prisão. Os caras já colocam na prova que, obrigatoriamente, o juiz deverá decretar a prisão preventiva quando não relaxar a prisão. Falso! Nem sempre, porque relaxar se for ilegal. E se for ilegal, o cara sai sem tornozeleira. Pô. É ilegal. Aqui a prisão tem que ser legal, mas é desnecessária. Ela é legal, mas é desnecessária. E a terceira hipótese que o juiz toma é decorrente dessa aqui, ó, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Pô, você prendeu o cara por tráfico, bicho. 2 dias depois você está na rua, quem que você encontra? O cara. Você vai lá e fala para o delegado, você deve pensar, cara, quanto que esse cara pagou para o juiz? Quanto esse cara negociou? Não negociou nada. Mas ele não pagou nem fiança? Não. O tráfico é inafiançável, não tem problema. Melhor para ele. Sai sem gastar. Ó. Entendeu? Ele sai sem fiança. Porque a Constituição Federal falou, ó, ninguém será mantido na prisão se a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Senhores, tudo isso aqui, ó, todos esses crimes admitem liberdade provisória? Sim. Esses crimes não admitem fiança. Ele sai sem fiança. Parece ser estranho, né? Parece ser até mais favorável para o preso. Porque ao passo que um cara que praticou um furto teve que pagar 2.000 de fiança, furto vai de 1 a 4, o outro que caiu com 8 quilos de cocaína,
saiu pagando na cara dele, porque os dois passaram na mesma audiência de custódia. O cara, pô, pratiquei um furto, paguei R$2.000 de fiança. O cara estava traficando, saiu sem fiança. Sim, vocês dois estão em liberdade provisória. Você com fiança e ele sem fiança. Aí o cara coloca lá, o juiz poderá conceder a liberdade provisória desde que para o crime afiançável. Falso! Liberdade provisória é tanto para o inafiançável quanto para o afiançável. Ok, senhores? Próxima aula, prisão preventiva e prisão temporária. Tem uns exercícios aí para os senhores fazerem depois da aula. O colega perguntou, e se quando relaxa a prisão, porque ele é ilegal, automaticamente dá um processo administrativo policial? Não, nem sempre. A menos que seja um flagrante forjado, por exemplo. Entendeu? Às vezes foi uma má interpretação da lei, tanto pelo policial que prendeu, tanto pelo delegado que efetuou. Tá? Não dá automaticamente, não. Porque essa vai depender do tipo da ilegalidade. Dependendo do tipo da ilegalidade, será comunicado à corregedoria, já que o juiz não pode instaurar procedimento contra o policial. Isso, exatamente.